Inicia-se o debate requerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista intitulado O Estado da Região, com uma intervenção do autor, o deputado Carlos Pereira. Dispõe de 10 minutos. Senhor Presidente, Sr. Secretário-Geral, Senhores Deputados, antes de mais uma nota prévia para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que mais uma vez lamentamos que o Governo Regional, num debate desta natureza e desta importância, não esteja todo representado, não esteja o Sr. Presidente do Governo Regional e esteja simplesmente o Sr. Secretário das Finanças, que é o bombeiro de serviço desta Assembleia e da defesa do Governo Regional. É de facto lamentável e é mais um sinal claro da degradação desta democracia nas mãos do PSD Madeira. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a Madeira de hoje não é definitivamente a Madeira de 2010. Tudo mudou desde essa altura. As opções erradas, as irresponsabilidades e, de alguma forma, os falhanços governativos passaram a ficar visíveis aos olhos da opinião pública. Antes disso, estavam mascarados, estavam tapados num crescimento económico que era, obviamente, insustentável, à custa de um endividamento absolutamente incomportável. A descoberta da dívida oculta e também da dimensão da dívida total da Madeira destapou a careca do Governo e do PSD Madeira. Foi por isso que, depois de ganhar eleições, com uma campanha em 2011 de enganos e mentiras, nunca mais o povo da Madeira acreditou e acreditará no PSD Madeira. Em primeiro lugar, perderam as autárquicas o ano passado de forma absolutamente evidente. Depois, num ato eleitoral mais recente, as europeias revelaram um definhamento profundo de um PSD que hoje já estancou abaixo dos 30%. Tudo isto acontece por razões óbvias, mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu gostava de destacar 4 aspectos que me parecem essenciais. Em primeiro lugar, a sangria no PSD parece não ter fim evidente. Mas isso não é um problema nosso, nem é um problema do PS. Mas o descalabro interno que se verifica no PSD está a afetar a governação de forma absolutamente evidente. E está a afetar a governação de forma efetivamente evidente e está a tornar a vida dos madeirenses impossível. Em segundo lugar, queria destacar um modelo económico que falhou. Um modelo económico com excesso de betão, sem cuidado pela sustentabilidade dos projetos e sem apostas firmes naquilo que é o setor principal da nossa economia, que foi a consolidação do turismo e, sobretudo, na diversificação da economia. Em terceiro lugar, quero destacar também a aposta também falhada na regionalização da saúde e da educação. Apostas feitas a pontapé. Os custos ficaram todos do lado dos madeirenses. E hoje pagamos mais e temos muito menos educação e saúde que no plano nacional. Em quarto aspecto, é o aspecto mais evidente, que foi o falhanço do financiamento do crescimento económico. Este financiamento foi feito com base numa dívida que hoje está quase toda nas costas dos madeirenses. Na sequência de tudo isto e na ressaca do mais recente ato eleitoral, parece-me insensato os madeirenses estarem à espera de algo de novo deste Governo. Este Governo regional, este Governo do PSD, este partido não tem mais nada para oferecer aos madeirenses, a não ser sofrimento e desesperança. É por isso que é preciso discutir o estado da região. É por isso que é preciso que todos os madeirenses saibam que a situação é de tal forma grave que exige reformas profundas e mudanças substantivas. Reformas profundas e mudanças substantivas no modelo de crescimento económico, no modelo de desenvolvimento, no projeto de governação, nos protagonistas da governação, no partido da governação. Mas as reformas não se fazem facilmente. Exigem pensamento estruturado, soluções consistentes. E o Partido Socialista considera que é preciso atuar de forma urgente em alguns aspectos, mas começo por destacar os seguintes. Em primeiro lugar, no desempenho económico. Só é projetando o crescimento económico que é possível baixar o desemprego.
Em 2012, o PIB da Madeira caiu a pique, com 7 pontos percentuais, e em 2013 as expectativas são semelhantes. Em 2013, o desemprego fixou-se nos 18,3%, a segunda taxa mais alta do país. As falências continuam a crescer e a Madeira tem a taxa de falências mais elevada do país. Ora, o Partido Socialista considera que é preciso atuar urgentemente em 4 caminhos distintos. Em primeiro lugar, baixar os impostos. Em segundo lugar, ter uma estratégia adequada para a utilização dos financiamentos europeus. E sobre esta matéria não posso deixar de sublinhar aquilo que tem sido a irresponsabilidade do Governo em insistir em acabar obras que não estão e que não são prioritárias nem são urgentes para a região autónoma da Madeira. Em terceiro ponto, a redefinição do investimento público. É preciso uma mudança urgente no investimento público para passarmos, de facto, para um novo modelo económico. E, em quarto lugar, a aposta com critério no investimento direto estrangeiro. O segundo aspecto que tem que ser atuado, e este muito relevante, porventura o mais central da região autónoma da Madeira nos tempos de hoje, tem a ver com a sustentabilidade da dívida da região. O peso da dívida da região é, porventura, o aspecto mais marcante da política económica dos últimos 2 anos. Os juros crescem de forma substancial e afetam a vida dos madeirenses. Os encargos são cada vez mais insuportáveis. E há 3 questões fundamentais para assegurar a sustentabilidade da dívida. Em primeiro lugar, a taxa de crescimento do PIB, que, como sabemos, é muito fraca. Em segundo lugar, a taxa de juros da dívida, que sabemos que ronda os 4%. E, em terceiro lugar, a relação da dívida pública com o PIB. A dívida de Maastricht em 2013, da região autónoma da Madeira, era pouco mais de 4 mil milhões de euros. Vai crescer com certeza, conforme todos nós sabemos, e esta dívida não inclui a dívida comercial nem a setor público empresarial, que está fora do perímetro da administração pública. O crescimento económico nessa altura, nestes últimos 3 anos, em média, foi de menos 3,8%. E a taxa média dos juros da dívida são de 4%. Portanto, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Sr. Secretário-Geral Dr. Ventura Garcês, o saldo primário necessário para evitar o crescimento da dívida e para a manter sustentável com estes dados que acabei de dizer são de 318,2 milhões de euros. Significa que temos que gerar todos os anos um saldo primário positivo de 318,2 milhões de euros. Ora, isto não é para reduzir a dívida, é para manter nos termos em que está. O saldo primário de 2012, Sr. Secretário-Geral, foi de menos 189,9 milhões de euros. No 4º mês de execução orçamental deste ano, 2014, o saldo primário é de menos 33,2 milhões. Portanto, isto significa que estamos muito longe da sustentabilidade da dívida e significa que, para atingirmos, temos que reforçar a austeridade se for para seguir o modelo do Dr. Garcês e do Dr. Jardim. E é por isso que este aspecto é um aspecto central e que está a nortear a errada política orçamental do Governo Regional e que está a matar a economia e a tornar insustentável a vida das famílias. Um terceiro aspecto que para nós é absolutamente essencial é o controle da despesa pública. Mas o controle da despesa pública tem que ser feito nas variáveis adequadas, nas variáveis certas. Temos que, de uma vez por todas, estancar a redução dos salários. É preciso parar com a perda de rendimentos das pessoas, porque a economia regional é puxada também pelo consumo e pela procura interna. E também é puxada pelo investimento privado. E, portanto, baixar os impostos e estancar o corte dos salários é absolutamente essencial. Como é preciso reequacionar o investimento público, conforme aqui já disse, e mudar, de uma vez por todas, o ângulo deste investimento público. E, em terceiro lugar, na despesa pública é preciso também cortar no supérfluo e no insensato. E, Sr. Presidente, Sr. Secretário, gostaria de referir que ainda ontem demos por terminado o relatório das parcerias público-privadas. Esse relatório estava à espera que o Sr. Governo Regional decidisse de uma vez por todas uma renegociação das parcerias público-privadas no sentido de poupar à região milhões e milhões de euros. Passaram-se 2 anos e nada aconteceu. Não se reduziu um único euro dos custos das rendas com as parcerias público-privadas. Mas não é só isso. Também continuamos a manter um Jornal da Madeira que serve a propaganda do PSD e a propaganda de interesses pessoais dentro do PSD. Continuamos a manter despesismo excessivo nas empresas públicas regionais, muitas delas que estão fora do perímetro da administração pública e não têm o escrutínio adequado e nem a avaliação adequada. Portanto, é preciso cortar a despesa pública, mas é preciso cortar nesta despesa pública, não nos salários e não no investimento público amigo do crescimento económico. Em quarto lugar, um outro aspecto absolutamente essencial tem a ver com a pobreza. Os índices de pobreza da região não falam mentira, têm mostrado a verdade. A Madeira está cada vez mais pobre, os madeirenses estão cada vez com mais dificuldades.
Os índices de poder de compra também são evidentes. A Madeira está na cauda da tabela do poder de compra do país. E, portanto, é preciso atuar nesta área. É preciso desviar meios financeiros para acudir àqueles que estão mais fracos, os setores mais frágeis da sociedade madeirense. Não tem sido isso que tem acontecido e tem havido uma total insensibilidade do Governo perante este fenómeno que tem crescido de forma insustentável na região à custa do procedimento e da forma como o Governo se tem comportado. Em quinto lugar, é preciso uma atuação muito específica na educação e na saúde. Terminou o tempo. Termino já. É preciso um esforço muito específico na educação e na saúde. Os tempos são, obviamente, de olhar para a educação e de olhar para a saúde. O Governo Regional não tem tido essa atenção. E, finalmente, os efeitos do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nós já dissemos, é preciso alterar, redefinir o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nos últimos 3 anos, a austeridade atingiu 2.400 milhões de euros. Em média, foi cerca de 15% do PIB. Isto significa mais de 3 vezes aquilo que se passa no Plano Nacional e os cortes têm sido permanentes, conforme nós temos vindo a sublinhar. E, portanto, todas estas matérias são absolutamente essenciais, porque, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós queremos e precisamos de um projeto de governo para os madeirenses, não um projeto de salvação do PSD Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado.